Pessoal, primeiramente, meu nome é Flávio Mendes. Vou trabalhar com vocês com a disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais, também conhecida como CTM. Se vocês observarem nessa postagem da aula, eu já coloquei o plano de curso, né, com todas as aulas que vão seguir, com todo o cronograma das atividades e também com a previsão de avaliações. Então, gente, aí é o plano de curso, vocês vão ter um tempinho para olhar, vão baixar esse material e vão correr atrás dessas bibliografias, vão começar a estudar os tópicos, resolver os exercícios. Então, nós vamos tentar fazer o mais próximo possível do livro de Kelster, né, que é Engenharia dos Materiais, e buscando essas informações em outros materiais, em outras bibliografias. Certinho? Se vocês tiverem alguma coisa, algum tema, algum assunto relacionado à ciência e tecnologia dos materiais, pode trazer que a gente discute, vai buscar. Se eu não souber na hora, não tem problema, que a gente não sabe tudo. Vou buscar informações sobre o tema. E assim a gente vai discutindo para melhorar ainda mais a formação de vocês em relação a isso. Porque hoje, um engenheiro dos materiais, um engenheiro com a capacitação e a formação em materiais na verdade, um engenheiro muito bem, como é que eu posso dizer assim, muito bem visto, né, na comunidade científica, porque na verdade, hoje um dos temas mais importantes para o desenvolvimento de novas tecnologias. É o caso, como eu falei com vocês, dos supercondutores. A busca de um supercondutor à temperatura ambiente na verdade, hoje uma das maiores buscas da ciência. Porque se você tem um supercondutor à temperatura ambiente, meu amigo, acabou o problema energético no país, no mundo, na verdade, né? No mundo, porque 70% aproximadamente da energia que a gente distribui, ou de 50% a 70%, é perdida nas linhas de transmissões. Então, se nós tivermos o conhecimento de desenvolver uma tecnologia tão bem é, aplicável como o supercondutor à temperatura ambiente, pode acabar, a gente vai acabar com o problema da, da perda de energia, né? Do desperdício em si. Não só isso, como outras finalidades também. Não sei se vocês já ouviram falar do trem bala, né? Que o pessoal chama. Apesar de que o trem bala ele é a base de eletroímãs e não exatamente com supercondutor. Mas o supercondutor é vantajoso demais porque ele vai fazer com que o trem flutue, né, na superfície do trilho e ele não descarrile devido um sistema, né, de fixação ao trilho por causa da natureza do supercondutor. Lógico que a gente vai falar isso mais adiante, eu só estou trazendo aqui para vocês terem jogar um pouquinho de mel na boca de vocês para que vocês queiram buscar esse conhecimento e aprender um pouco mais. Certo? Estão me ouvindo? Ou voltaram a dormir? Ouvindo, professor. Não voltaram a dormir, não, né? Então vamos lá. Gente, então o objetivo do nosso curso nada mais é do que desenvolver uma avaliação em materiais, né? No caso, nós vamos fazer um estudo um pouco mais elaborado sobre engenharia dos materiais. Vamos entender os princípios fundamentais relacionados à engenharia dos materiais. Por que eu falo aqui engenharia dos materiais? Porque não é uma engenharia específica. Não é engenharia da computação, não é engenharia da produção, não é engenharia elétrica, nem engenharia civil, nada. É a engenharia dos materiais, que ela é aplicável a todas as engenharias. Sem esse conhecimento, nenhuma das engenharias teria capacidade de se desenvolver. Vamos pegar um exemplo aí, a engenharia civil, por exemplo. Hoje nós estamos no avanço das paredes chamadas paredes de PVC. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma parede pré-moldada. Simplesmente você vai encaixando os PVCs e depois você enche de concreto. A parede tem no máximo 8 centímetros de espessura e há uma casa com 2, 3 andares, que é o máximo que ela suporta, até agora conhecido com os poucos engenheiros que eu conversei. Em um mês você tem uma casa de 2, 3 andares pronta. No máximo 60 dias. Eu não estou falando de você fazer uma parte dela, não. 60 dias você já está com a estrutura 100% levantada e pronta para fazer os acabamentos.
Então, isso é importante. E aí, quem foi que desenvolveu isso? Foi a engenharia dos materiais. A descoberta de novos materiais, novas estruturas que favorecem a esse crescimento tecnológico em todas as áreas da engenharia. Certo? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, né, o Smith, o que é que ele traz em relação à engenharia dos materiais? Primeiro, conforme ele pensa, né, conforme seu pensamento, seu entendimento, quanto melhores forem os materiais, melhores serão as obras de engenharia. Por isso, todas as engenharias são ou deveriam ser, em certo grau, engenheiros de materiais ou engenharia de materiais. Então, é importante essa frase, gente, porque todo engenheiro, ele tem que ter um conhecimento profundo da tecnologia dos materiais, da engenharia dos materiais. Por quê? Em tudo que ele realiza, ele precisa desse conhecimento. Um engenheiro de produção, por exemplo, vai melhorar, ocasionar uma melhoria em um sistema de produção de uma determinada fábrica. Ele percebeu que como um exemplo de um aluno que eu tive, ele trabalha na Coca-Cola. O que acontece? Lá tem tipo uma pinça que pega os frascos de coca, né? Ela abre e fecha, abre e fecha. Com o passar do tempo, essa pinça ela vai se desgastando e sofrendo uma deformação que vai prejudicando sua estrutura e chega um tempo que ela quebra. O problema é que essa peça, conforme esse aluno me falou, era caríssima e quebrava muitas peças por mês. Então o prejuízo era absurdo, mas era necessário, infelizmente, tinha que ser trocado constantemente. O que é que ele, juntamente com a equipe da Coca-Cola, na sede de Vitória da Conquista, fez? Construiu uma outra pinça com material mais resistente a esse tipo de deformação e quando trocou, o que aconteceu? A durabilidade da pinça foi muito maior. E para isso, gerou uma economia na produção fantástica. Tanto que hoje ele nem. Agora eu acho que ele já está em um patamar melhor, mas na época ele nem era engenheiro, ele ainda estava estudando e já era supervisor de área de desenvolvimento. Então, para ele foi fantástico, porque não só foi essa tecnologia que ele desenvolveu em estudo, mas vários outros passos da linha de produção que ele melhorou simplesmente por alterar o material ali utilizado. Então, por isso é importante. Não só, hoje mesmo, nem se fala mais em tecnologia que não fale também de máquinas de computador, no caso, né, de desktops. O desenvolvimento da tecnologia foi tão avançado em buscar materiais com maior capacidade de armazenamento de informação que hoje nós temos pendrives com 2 TB de armazenamento, até mais. Pendrive, não estou falando nem de um HD. Sendo que na época um disquete guardava 1,44 KB. 1,44 KB? Isso não, 1,44 megabytes, desculpa. Megabits, na verdade, nem megabyte era, megabits. Então, 1,44 megabits, pensa aí. E a maioria dos disquetão, né, era kbytes, pensa aí. E era uma informação fantástica. Quando foi desenvolvido o CD, que armazenava em 500, quase 1 giga, foi uma revolução fantástica na área de tecnologia voltada para a engenharia da computação. Rapaz, foi fantástico demais. Hoje não, hoje nós temos materiais que armazenam informações a nível de terabits, na verdade, né? Terabits. Só que, pense aí, se falarmos ou se tivesse a oportunidade de falar com uma pessoa daquela época e falar que hoje nós estamos armazenando a esse nível, com toda certeza eles iriam dizer que é impossível obter tanta informação em um único espaço, ou em um único pedaço de material. Né? Então, esse desenvolvimento é para todas as engenharias, gente. Então, por isso que vocês, como engenheiros, precisam ter esse conhecimento amplo de todas as áreas e ter a capacidade de desenvolver essa tecnologia. Certo? Principalmente, eu vou até puxar um pouquinho a sardinha para o pessoal da engenharia de produção, não porque ela desenvolve novos materiais, mas porque ela precisa ter um conhecimento mais amplo, porque
é o que vai favorecer no desenvolvimento das linhas de produção. Se você não tem esse conhecimento de melhoria dos materiais na linha, com toda certeza você não consegue desenvolver uma linha mais barata, mais econômica, ou até com mais eficiência, claro, né? Não somente baratear o sistema, como também torná-lo mais eficiente. Porque muitas vezes o barato nem é a vantagem, nem é o desejo do dono da empresa, ou seja, do dono da fábrica. É, na verdade, uma eficiência na linha de produção, na linha de processos, né? Então, isso é o que favorece muito, muitas vezes, a tecnologia. Beleza? Vamos lá. Então, aqui ó, nós temos um exemplo de alguns casos de uso de materiais. Aí vocês olham, mas o que isso tem a ver? Bom, primeiramente, hoje em dia a economia ela é voltada pelo valor que é dado a um determinado material. E o uso desses materiais favorecem a um desenvolvimento cada vez mais profundo em relação a materiais mais nobres. Observe que o uso do material nobre vai tornar um determinado produto mais eficiente ou mais caros, né? Esse é um detalhe. Se você observar, nós temos aqui, ó, esse broche, pequeno broche aqui dessa atriz, ele é rico em materiais nobres. É o caso de diamante, ouro branco, esmeraldas, essas pedras preciosas. Se vocês observarem, eles são raros. Inclusive, alguns deles são utilizados na linha de produção de maneira mais, como assim, não os naturais, mas uns fabricados em laboratório ou que permite utilizar as mesmas propriedades. O caso do diamante, por exemplo, o diamante artificial é, na verdade, muito utilizado em brocas de perfuração de petróleo, de tudo, na verdade, né? Perfuração de tudo. Aquele tatu que é para fazer a construção de trilhos, túneis de metrô e tantas outras coisas. Aí você analisa, por exemplo, essa Ferrari. A Ferrari é feita de materiais que tem uma capacidade de favorecer não só a questão da leveza do carro, como também a aerodinâmica. Por quê? Se você for pegar o aço antigo, né, o ferro fundido na época, você não conseguiria fazer um design como é feito hoje na Ferrari. Por quê? Acho que é Ferrari isso aí mesmo, né? Vocês conhecem mais do que eu. Mas por quê? Porque não era maleável, não tinha a maleabilidade adequada para fazer esse desenvolvimento. Aí tem outros casos, tanto casa como qualquer outro tipo de material ou outra construção, utiliza sempre materiais melhores e mais caros. Quanto maior o investimento em materiais, melhor o produto dessa construção, desse produto em si, né, para venda, mas também o uso de materiais vai ser mais eficiente, com toda certeza mais caro, né? Mas com maior valor também, certo? Então, vamos entender aqui um pouquinho dos aspectos históricos voltados para os materiais. Como é que o homem desenvolveu o uso dos materiais? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Primeiramente, os homens, né, na história da humanidade, inicialmente eles eram nômades. Então, nós tínhamos o quê? Pessoas que apenas buscavam seus alimentos e eram, digamos assim, coletores. Né? Eles coletavam alimentos em frutíferos e a maioria também eram pescadores, né? E viviam da caça em si. Só que nesse período, né, como eles eram extrativistas e caçadores, eles precisavam de instrumentos para a sua proteção e para a caça em si. Então eles foram desenvolvendo esse material e na sua utilização diária, eles buscavam materiais melhores, claro, né? Aí veio a evolução, era do bronze, e assim vai. Mas o que era importante para eles, eles não tinham essa capacidade de interferir no meio ambiente ao ponto de alterá-lo completamente, né? Digamos assim. Eles ainda não tinham essa ideia de comunidade, então não se juntavam para formar as comunidades ou formar os vilarejos, digamos assim. Ainda era realmente devido à extração, né? Eles eram extrativistas em relação aos alimentos, chegavam em determinado local, tinha alimento, eles comiam, ali ficavam até o alimento
se tornar escasso, ou seja, de difícil obtenção. Então, eles iam sempre migrando de um lugar para o outro com o intuito de buscar alimentos mais fáceis de obtenção. E aí tinha uma vantagem, na época eram recursos abundantes, então não tinha problema nenhum em viver desta maneira. Porém, com o avanço e o aumento populacional, né, nós tivemos a necessidade de buscar o desenvolvimento do ambiente em que estava, porque senão os recursos iam acabar e não ia ter tantos recursos como tinha anteriormente. Mas aí vamos lá, o uso dos materiais, como é que aconteceu? Vamos pensar o seguinte: o que é que o homem utilizava basicamente nessa época? Madeira e pele de animais. A pele de animal, se você observar, ele tem uma capacidade de retenção térmica fantástica. Ele é um material que impede que o calor saia do corpo facilmente e, consequentemente, permite o indivíduo que utiliza essa pele ficar mais adequado ou mais confortável, né? Isso é uma vantagem. E o uso dessas peles, que no caso se tornou uma busca importante para o uso de vestimentos, o abate de animais para retirar a sua pele. Então já era o uso adequado desses materiais. Sem contar também que a madeira, nessa época, mais ou menos, próximo de 10 mil anos, foi quando o homem descobriu o fogo, percebeu que o fogo, a madeira, era, na verdade, também um material apropriado para alimentar e permitir que o fogo fosse utilizado. Certo? Com a evolução e a descoberta do fogo, o homem foi construindo novos materiais. E aí vem a questão da evolução dos materiais. Nessa época, o que acontece? O homem utilizava muito a questão de pedras polidas, lascadas, de um modo geral, né? Que aí vem toda a era a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida. Esse desenvolvimento foi justamente depois da descoberta do fogo também, naquela época, né? Vocês estudaram história, sabem um pouquinho dessa época aí. Mas esse desenvolvimento é importante porque o homem já sabia lapidar a rocha. Mas o que isso tem a ver, professor? Primeiramente, para ele conseguir lapidar a rocha, ele precisava de um outro material que o fizesse pegar uma rocha e lapidar com outra rocha. Então ele já sabia que existiam rochas com maior dureza do que outras. Então uma era utilizada para ser um instrumento, a ferramenta de lapidação, e aquela que poderia ser lapidada era utilizada como ferramenta. Olha só que fantástico. Então, como no caso, como lanças e assim vai. Porque eles sabiam que existia algo que poderia tratar outro material para ter essa capacidade de melhorar o instrumento, torná-lo mais afiado, mais eficiente na busca da caça, né? É interessante vocês assistirem um filme que é mais ou menos nesse ritmo aí, nessa pegada, que é como é, meu Deus? É Alpha. O nome do filme é Alpha. Se vocês puderem assistir, vale a pena. Conta um pouquinho da história semelhante a essas eras, né? Que o homem já utilizava a pele de animais e instrumentos de caça mais desenvolvidos. Aí vem um grande conhecimento, né, do material também, que é a questão do material cerâmico, né, o desenvolvimento de material cerâmico, que é o uso da argila moldada e depois seca, né? Que inicialmente eles não utilizavam fogo para secar, e sim o sol em si. E isso já é um desenvolvimento fantástico, né? Porque agora já compreende que um determinado material ele pode ser modelado, moldado conforme sua vontade. Olha que maravilha! E a maior facilidade em moldar esse material cerâmico é o que foi grande e vantajoso para o desenvolvimento dos materiais nessa época. Com a descoberta do fogo e desse crescimento, né, do fogo, foram descobertos outros materiais, como é o caso do bronze, a mistura de alguns materiais, que é o caso do cobre também. Acredita-se, né, historicamente, que o cobre foi descoberto devido a uma situação em que uma comunidade deixou cair uma rocha esverdeada na chama, e ali foi derretendo devido ao calor, e o cobre foi então descoberto.
E aí veio a era do bronze, a era desses outros materiais metálicos. Que aí pronto, aí começou a crescer fantasticamente o estudo dos materiais. Depois do bronze, aí só foi evolução, né? Nós tivemos a era do aço, a era do alumínio e século XIX titânio, e atualmente nós temos aí o nióbio, né? E outros materiais cerâmicos. Apesar de que, gente, hoje em dia, depois da descoberta dos metais, o que o pessoal tem mais buscado não é mais o material metálico em si, e sim materiais compósitos ou materiais cerâmicos específicos para construção de novos itens, novos produtos. Tranquilo aí, gente? Ou vocês estão acordados ou estão dormindo mesmo? Tranquilo, professor. Pronto. Então, ó, na evolução, né, hoje no século XXI, nós temos as chamadas nanopartículas, que são materiais cerâmicos, que os cientistas em si, né, o ser humano hoje está utilizando com grande eficiência. Na corrida espacial, tudo isso são materiais muito mais eficientes. Agora com aquela questão da corrosão bem mais reduzida, porque agora são materiais mais duradouros, né, apesar de serem mais frágeis, mas são mais duradouros, né? Aqui nós temos um gráficozinho da evolução dos materiais, ou seja, a descoberta de materiais. Se nós formos observar, isso aqui, lógico, que é depois da era de Cristo, né? Que nós temos aqui. Desde o início, né? Da era cristã, da era moderna, até aos anos mais próximos do nosso. O que é que nós temos aqui? Se vocês observarem, a descoberta dos materiais foi bem intensa nesse período aqui, de 1700 a 1700 em diante. Por que 1700? É mais ou menos o século XVIII, que é período em que foi desenvolvida a chamada Revolução Industrial. Dali em diante, houve o crescimento exponencial da descoberta de novos materiais e a ciência se tornou realmente um ponto importante para todo o desenvolvimento. Um exemplo mesmo, se vocês observarem, lá na Química Geral, que vocês devem ter assistido, a aula, tem um camarada chamado Lavoisier, né? Antoine Lavoisier. É considerado como o pai da química moderna, porque ele, como é que eu posso dizer? Ele, com o uso de uma experimentação diferenciada, ele conseguiu provar algumas teorias. Daí a ideia da química moderna, porque ele usou a experimentação como instrumento para comprovar teorias e leis, certo? Com Antoine Lavoisier, a sua história acontece em torno de 1780, 1808, por aí, né? Mais ou menos nessa época. Nada mais, nada menos do que o desenvolvimento da Revolução Industrial. Nessa época já se utilizava o carvão. Então o uso do carvão era a principal fonte de combustíveis nessa época. E o desenvolvimento da lei, né, de Lavoisier, que nós conhecemos hoje como a lei das massas, que na natureza nada se cria nem se destrói, tudo se transforma. Na verdade, ele falava que em toda transformação química, a massa dos reagentes tomadas vai ser exatamente a massa dos produtos. Então, a massa se conserva, segundo ele. Essa lei até hoje ainda não foi derrubada, porque é uma lei ponderal que não, na verdade, não tem argumentos até o momento que possa derrubar esse entendimento, certo? Chamado de lei natural também. O que acontece, gente? Aí a gente para e pergunta, mas por que ele pensou nisso? Bom, primeiramente, nessa época existia a questão da linha de produção da Revolução Industrial. O consumo de materiais nessa época era muito grande, então, porque eles acreditavam que parte do material era perdido, entendeu? E aí, o que aconteceu? A partir desse entendimento de Lavoisier, as chamadas reações passaram a se tornar mais quantitativas. Então, eu tinha um material que ia produzir outro, então eu tinha que usar tanto para produzir tanto. Só que nessa época, devido às leis, né, naturais que tinham, o conhecimento menos eficiente, não permitia esse bom aproveitamento dos materiais. O que acontece então?
ele veio com essa teoria e tornou a eficiência maior do consumo de materiais. Ou seja, como assim? Os materiais se tornaram mais consumidos de maneira mais eficiente, sem perdas tão absurdas como existiam antes. Porque agora era tudo quantificado, tudo era na base do cálculo, né? Na base de uma massa real que eles conseguiam produzir e calcular. Certo? Então, por isso que Lavoisier foi tão importante nesse desenvolvimento. Certo. Então, aí vem agora o estudo básico da nossa disciplina, né, gente? Então, nós vimos aí um pouquinho dos aspectos históricos e como os materiais se desenvolveram. Mas, vamos lá, vamos pensar. O que é que a engenharia dos materiais realmente estuda? O que é que a tecnologia dos materiais pode trazer para a engenharia? Primeiramente, é o conhecimento básico dos grupos de materiais que nós temos. Quais são eles, né? Vocês já ouviram falar dos materiais, da engenharia dos materiais em alguma disciplina? Estão acordados ou estão dormindo? Estão dormindo. Voltaram a dormir, né? Eu tô caminhando na rua, professor, enquanto eu ouço a aula. É mesmo, né? Olha o chat aí pra você ver o tanto que eu falei. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Pera aí. Eu tentei ligar o celular e o computador ao mesmo tempo. Pera aí, viu? Ah, aqui. Pronto, o chat. Ah, aqui, ó. Vixe. Falou mesmo, hein? Ah, você já fez materiais elétricos? Moço, que bom. É porque é o seguinte, professor, eu fiz materiais elétricos, fiz resistência dos materiais e fiz, quando eu estava no IFBA também, introdução à ciência dos materiais. Mas eu não consegui aproveitar aqui na FENOL. Ah, entendi. Mas lá adiante tem essa disciplina ciência dos materiais, não tem não? E resistência? Não, é porque, tipo assim, eu assisti as aulas por curiosidade. Tô dizendo que eu sei sobre o assunto e convalidei a carga horária. Mas eu não peguei a matéria, entendeu? Não consegui Entendi. pegar a conclusão dela. Entendi. Você não pegou, não finalizou, né? Entendi. Rapaz. Rapaz, é interessante, viu? O bit lá, como você falou, é bit mesmo, viu? Não é megabyte, não, viu? É megabit. Você tá estudando Rapaz, isso aí também? Eu também. em alguns, aqueles negócios da Wikipédia, tá errado, viu? Se eu não me engano, o disquete é 1.44 megabytes. É E... megabit. É megabit. Mas de Porque, na boa, verdade. pode ser. Eu nunca Na usei disquete na verdade, vida, então... é porque, na verdade, a gente fala megabyte, mas não é bytes, não é bits. É tudo enganação. Pensa aí. É porque, na verdade, nós utilizamos. A verdade lá nem bits, é outro termo lá que a gente chama. Por isso que é 1,44, é 1.4, 1024 megas, né? Na verdade, o armazenamento. Kbytes, na verdade, esqueci o termo agora que fala, né? Mas não é o momento agora. Mas é interessante. Depois eu vou trazer, que eu esqueci mesmo agora. Tá estudando isso recente. Sobre isso. Mas então, gente, ó, é muito massa mesmo você estudar os materiais, porque a gente vai aprendendo um conhecimento fantástico. Rapaz, você falou bastante, hein? Gostei, viu? O grafeno hoje também é um dos materiais que está sendo desenvolvido no Brasil de maneira muito tempestiva, né? Que inclusive houve até um investimento profundo do governo federal em relação a isso, e investimento também em pesquisa sobre grafeno. Eu estava vendo umas reportagens sobre isso. Grafeno também é outra área muito bem desenvolvida. Vale a pena vocês lerem um pouquinho sobre o grafeno também, viu, gente? Bom, mas vamos lá.
Então, qual é a base dos materiais? Qual é a base? Primeiramente, nós conhecemos os chamados materiais metálicos. Existem os chamados materiais cerâmicos, os materiais poliméricos. Poliméricos, cerâmicos e metais são diferentes, né? Bem claro, deixar bem nítido isso. E os chamados compósitos. Vamos lá, ó, o que acontece? Nós temos três bases como materiais, que é os metálicos, cerâmicos e poliméricos, e a mistura entre eles nós chamamos de materiais compósitos. Nós temos materiais compósitos de primeira natureza, que é a mistura de apenas dois, e segunda em diante, que é quando mistura mais de dois, né? Mais de dois materiais. Ou, às vezes, tem a mesma natureza, porém materiais diferentes, ou seja, espécies diferentes. Usar três materiais cerâmicos diferentes, um material metálico, um polimérico, assim vai. O chamado supercondutor, como eu falei com vocês, ele hoje, os materiais cerâmicos, ou melhor dizer, os materiais supercondutores, atualmente que nós chamamos de alta temperatura, eles são materiais cerâmicos, né? São compósitos, na verdade, misturados e se tornam, no final das contas, devido à sua reação, eles acabam se tornando realmente materiais cerâmicos. É uma mistura metálica, ocorre uma reação e aí vira materiais cerâmicos. São óxidos, de modo geral. É o que nós temos hoje, atualmente, como materiais supercondutores. Certo? Nós temos aqui alguns exemplos, né, de materiais compósitos. Não sei se vocês já viram as chamadas brocas de vidro, que são utilizados para perfuração de parede, material. Porque assim, desses três aqui, qual é o material mais duro, com maior dureza? Que é uma propriedade que a gente vai estudar, né? Porque nós temos dureza, resistência, no caso a deformação, resistência à deformação, que nós não chamamos de duro, material duro. Por exemplo, metal. Nós temos o costume de dizer que o ferro é duro. Só que o ferro não é duro. A dureza do ferro em si, ela é baixa, ela não é tão alta assim. Na verdade, duro é o material cerâmico. Se você pegar, por exemplo, uma cadeira, né, eu sempre gosto de usar esse exemplo, eu faço geralmente na sala. Mas se você pegar uma cadeira e arrastar na cerâmica em sua casa, vai aparecer o quê? Um risco. Mas esse risco não é na cerâmica, é um risco que a próprio metal vai fazer na cerâmica. Esse risco aí é a cerâmica desgastando o metal. Por quê? Porque a cerâmica é mais dura. Aí vem aquela pergunta: é... quem risca quem? É o papel que risca o grafite ou o grafite que risca o papel? Essa pergunta é fantástica. Por quê? Deixa eu ver aqui. Iago falou uma coisinha aqui. Acho que não seja mais, mas minha tela é pequena. Porrete de grafeno é bom. É bom, é massa. Essa foi boa, viu? Então, gente, ó. Esse material é fantástico. Tem um desenho também, um anime, que eu gosto de assistir um pouquinho de anime. Não sei se vocês gostam, mas vale a pena. E eles são bastante educativos. Tem um anime chamado Dr. Stones, que ele traz uma evolução da ciência. É interessante vocês assistirem. Não vou contar como é, não, mas vale a pena assistir. Ele está na nova temporada, lançando novos episódios. Vale a pena vocês assistirem desde o início. Como foi que aconteceu toda a história. Então vale a pena assistir Dr. Stone. Depois vocês dão uma assistidazinha que vale a pena. Então, ó, vamos lá. O material cerâmico ele é altamente duro. O que é dureza? A capacidade de riscar. Então aí eu fiz a pergunta para vocês. Você acha que quem risca quem? É o papel que risca o grafite ou o grafite que risca o papel? E aí? Me respondam aí. Tá dormindo ainda? O pessoal voltou a dormir, né? Oi. E aí? Quem risca quem? É o papel que risca o grafite ou o grafite que risca o papel? Voltaram a dormir, foi?
Ana, tá dormindo, Ana? Tô não, professor. Eu tô tentando pensar mesmo. Eu acho que é o grafite que risca. Não, o papel que risca o grafite. Porque não é o Por que elemento você mais acha isso? duro que risca. Ou, no caso, seria o mais duro que risca. E o grafite é É macio. mais ou menos por aí. E aí por que você acha que é o grafite aí? Quando você escreve, por que você acha que é o grafite que é riscado e não o papel? Mas a mancha é de grafite, não é não? É, não sei, tô pensando, tô em Não é o dúvida grafite que ainda. você enxerga? Na real, o grafite são camadas de átomos de carbono sobrepostas de uma maneira que não é organizada. Logo, quando você passa em cima da superfície do papel, que é mais áspera, ela lixa o grafite aos pouquinhos. Aí as lacunas do papel que ficam preenchidas de grafite. É isso? Exatamente. O papel, o material cerâmico do papel é mais duro do que o material cerâmico do grafite. Consequentemente, o papel vai riscando o grafite aos poucos e ele vai se desgastando. Porque, na verdade, quem se desgasta é quem está sendo riscado. Entendeu? Se você pegar, por exemplo, um diamante e conseguisse colocar num trilho de trem e ele passar por cima, ele entraria facilmente no trilho. Por quê? Porque o diamante é muito mais duro. Agora vem outro detalhe: ele é quebradiço, é outra situação, entendeu? Aí já é outra capacidade que o grafite não tem, desculpe, o diamante não tem, que é a resistência à deformação. Que o diamante facilmente você soltou no chão ele se quebra. Então esse é o segredo. Então o grafite ele é riscado pelo papel. Que coisa louca, né? É tanto que a gente compra grafite para riscar o papel, mas quem é riscado é o grafite. Isso tudo, gente, é fantástico por causa das propriedades de cada um desses aí, ó. O cerâmico é muito mais duro do que o metal e o polimérico. E aí vem os compósitos, vem com a ideia de unir as propriedades de cada um. A broca de vidro, por exemplo, o que é que ela precisa? Ela precisa ter a resistência à deformação do material metálico e a resistência à dureza do material cerâmico. Aí o que acontece? Unem uma com a outra e vira a broca de vidro. Tanto que se você pegar uma broca de aço e tentar furar uma parede, oxe, não faz nem cócega. Por quê? Porque o material de aço ele não é duro o suficiente para perfurar a parede, que é basicamente materiais cerâmicos, que é o caso da areia misturado com o concreto de modo geral. Então é muito resistente à dureza esse material, certo? Só que eles se tornam quebradiço, claro. E o material cerâmico misturado com metálico formando a broca de vidro vai unir a ponta de cerâmica que vai ter a capacidade de resistir por causa do metal à deformação do calor. E ali você vai conseguir perfurar porque a cerâmica é mais a dureza dela é maior, então consegue perfurar a parede. E por que que a broca com o tempo ela não dura muito, digamos assim, ela vai sofrendo desgaste? Porque o material cerâmico é mais duro, mas o metal que não ele vai sofrendo deformações e não consegue suportar por muito tempo, até aquele período, e aí depois você tem que jogar fora. Entenderam? Deixa eu voltar cá para as mensagens. Estou com o celular também aqui, aí, para tentar ver as mensagens de vocês. Pronto. É isso aí, Bom, Iago. professor, Muito bem. em relação, em O relação papel ele a. vai desgastando. Pode falar. É, em relação a tudo isso, a gente acaba meio que, pelo menos eu, né? Porque já tenho um certo tempo fazendo engenharia, tenho um certo conhecimento na área. Muita leitura, acabo descobrindo algumas coisas do tipo. E o futuro mesmo são as novas formas de agrupamento de elementos, como silício e carbono, né? Basicamente, você vai conseguir moldar e tornar tudo isso qualquer coisa. Tanto que os microprocessadores novos em 1 nanômetro, eles vão ser todos feitos à base de cápsulas de carbono junto com silício. Rapaz, eu achei do caramba, porque o aquecimento é mínimo, a corrente aplicada é mínima e você consegue usar tensões muito mais altas. E
que eu achei mais fantástico nesse desenvolvimento aí não é nem o material em si, é o modelo de armazenamento que agora vai ser quântico. Sim, sim. Só por causa da natureza. O modelo de armazenamento quântico é algo que não tem mais assim, explicação. O SSD já trabalha assim, professor. Conseguindo armazenar informações através do elétron, velho. Hã? O SSD já usa os SSDs atuais, até o pendrive, ele utiliza esse tipo de situação. Não, é bem perto. Na verdade, hoje eles ainda trabalham no armazenamento atômico e não no armazenamento quântico. O armazenamento quântico ainda é uma tecnologia que está em estudo. O armazenamento quântico não é mais em um átomo, não. Pensa aí comigo. O átomo hoje, nós estamos chegando ao nível de armazenamento atômico. Então, é a existência ou não existência de um átomo, certo? Ou seja, a lacuna, que nós vamos falar sobre ela. A existência da lacuna, a não existência dela é o que vai determinar o 0 ou 1, que é a nossa linguagem binária, né? Então, vai ter a linguagem binária 0 ou 1. O quântico já não é mais em relação ao átomo, é em relação ao elétron, que vai estar disponível ou não disponível, ou está disponível 2 vezes no orbital. Olha que coisa linda. Pensa aí. Um átomo, quantos elétrons tem um átomo? Quantos orbitais tem um átomo? Então, dentro de um átomo, você tem a capacidade de armazenar tanta informação que a gente não tem nem como quantificar. Então, é algo sem noção, não tem nem como falar. É fantástico demais. Então, isso que é o desenvolvimento dos materiais. Certo, gente? Mas, gente, vamos conversar também aí, né? Iago tá falando, Ana às vezes fala uma coisinha. Cadê o menino? Como é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cadê Charles? Charles tá por aí, Charles? Tá por aí, Charles? Vou tá dormindo. Não tô só aqui observando. Só observando. Moço, bora falar também um pouquinho aí, moço. Falar é bom. Eu tava aqui vendo a discussão sobre o grafite e o papel aí. Bem interessante. Fantástico, né? Agora, eu tive um aluno, é até interessante vocês falarem. Eu tive um aluno que ele fez essa experiência em casa, moço. O que ele fez? Depois da minha aula, logo quando eu entrei na Fainol, isso tem o quê? Tem uns 8 anos. Tô na Fainol, vai fazer 9. Ele pegou na casa na esposa, né, em casa dele, pegou e passou a cadeira e manchou a cerâmica. Moço. Aí a mulher retou. Pensa numa coisa que a mulher retou, foi a mancha de cerâmica. Aí ele descobriu se é a faca que risca o bucho ou se é o bucho que risca a faca, né? Exatamente, moço. Aí ele chegou, não, calma, rapaz. Não é bem assim. Na verdade, não foi a cerâmica que foi riscada. A cerâmica riscou a cadeira. Então, se eu passar um pano aqui, vai sair tudo. E aí ele disse que, rapaz, não passava nem o Wi-Fi, porque ele ficou com medo do negócio não dar certo. Oxe, ele disse que quando limpou, que começou a sair, ele disse, chega aliviou. Pensa aí. Ele fez a experiência em casa e quase que a mulher mata ele por causa disso. Pensa. Mas foi legal, foi fantástico. A vida dele. E se a gente passar uma palha de aço? A palha de aço aonde? Na cerâmica? Isso, vai danificar a cerâmica? Pode danificar por um detalhe. Quem risca primeiro é a cerâmica que risca a palha de aço. Só que você vai fazer uma abrasão muito violenta na cerâmica. E ela, como a sua estrutura ela é quebradiça, então, na verdade, muitas vezes você pode estar desfragmentando a cerâmica na superfície, tá entendendo? Por isso que, geralmente, o material cerâmico ele tem um porcelanato por cima que é para evitar abrasão, para que os fragmentos da cerâmica não sejam arrancados, não porque ela não é resistente, mas porque ela é frágil. Entendeu a diferença? Existe uma diferença muito grande. Fragilidade e dureza. Fragilidade é fácil de se quebrar. E a dureza é fácil de riscar. Entendeu? Certo. Rapaz, é muito interessante. É gostoso. Não é porque eu dou aula disso não, mas é porque é gostoso mesmo falar disso. Mas vamos lá. Então vamos ver outros exemplos aí, gente. A fibra de vidro é um exemplo claro de material cerâmico polimérico, né? Que nós utilizamos hoje fibra de vidro em quase tudo.
Os tanques de armazenamento de água hoje é fibra de vidro, boa parte deles. A material de carro, veículo, né? Material, a chapa, várias composições de um veículo hoje é tudo em fibra de vidro. Por quê? Porque é mais leve, tem uma certa durabilidade, você consegue moldar facilmente e tem um excelente acabamento. Essa é uma das grandes vantagens da fibra de vidro. Também tem uma resistência ao impacto. Hoje em dia, boa parte, não sei se vocês... eu tive um projeto de pesquisa na FAINOR sobre o desenvolvimento de bengalas eletrônicas para cegos, pessoas cegas. A gente conseguiu até montar uma bengala completa, né, com circuito estruturado, mas a gente não conseguiu desenvolver mais, porque faltou dinheiro, né, também, financiamento, porque o projeto foi aprovado, mas o financiamento não veio, a gente não conseguiu comprar alguns materiais. Quando veio, já estava no final, a gente acabou comprando uma impressora 3D, que hoje está na FAINOR, que é utilizada, inclusive foi até usada nesse período aí da pandemia para a produção de máscaras. Hoje está lá no laboratório de computação, sob guarda da ciência, geralmente é o professor Marcos Prado que toma conta, né? Na verdade, ele é do projeto que a gente desenvolveu. E a fibra de vidro foi o nosso principal material para a construção da bengala eletrônica. Ela é mais leve, resistente ao impacto e isso favoreceu bastante nessa utilização. O problema é que inicialmente nós utilizamos uma bengala mais robusta e não é tão aceitável no mercado, né? Mas serviu para bastante. Utilizamos o ultrassom como instrumento de sinalização de obstáculos e foi bem eficiente mesmo. Tanto que ficou conhecida em Conquista, esse projeto, a gente levou para vários eventos e teve outros também, outros projetos foram interessantes que a gente desenvolveu na FAINOR, tudo na disciplina de Engenharia dos Materiais, viu, gente? Só para deixar claro. Nessa disciplina de Engenharia dos Materiais foi muito produtiva em relação a esse desenvolvimento de projetos. Nós conseguimos, em um determinado evento de engenharia, houve um sistema de tratamento de água, a gente montou um completo, teve um que foi um amassador de latinha automatizado. Foi bem legal, foram protótipos bem legais que a gente desenvolveu na época. Mas é massa mesmo. Eu quero fazer isso com vocês. Por isso que eu falei, esse estudo dirigido a gente pode voltar mais para a parte prática, desenvolver tecnologias novas. Certo? A embalagem Então, o estudo da química, Oi, pode estudo falar. da química é bem aplicado, então, em tecnologia dos materiais, né? Oxe, 100%. Não só estudar química, como a física e a geometria. Isso é bem aplicado mesmo. A embalagem Tetra Pak mesmo, gente, não sei se vocês conhecem. Quem já ouviu falar na embalagem Tetra Pak? Eu já. Qual embalagem é essa? Caixa de leite. Pronto, resumiu aí. É nada mais, nada menos do que um material que é a base de camadas de material cerâmico, polimérico e também tem o metálico, viu? Né? Que aí vem, cerâmico nem tanto, hoje em dia talvez tenha uma evoluçãozinha, mas é um material compósito, principalmente por polímeros e metais. Como é que é feito isso? Nós temos uma camada de papel, uma camada de alumínio, camada de papel, camada de alumínio. O problema dessas embalagens Tetra Pak é a dificuldade em reciclagem, né? Porque você não consegue separar os materiais uns do outro, né? Porque estão muito juntos e não tem um sistema que facilita essa separação, mas favorece a preservação de alimentos. Caixa de leite, quase todo material de suco é feito em material Tetra Pak, certo? E aí você me pergunta, mas como é que isso protege? Primeiro, o material polimérico, ele é um excelente... ele evita a passagem de calor tanto para dentro do suco, como perder o calor também para fora. Por quê? Ele é um isolante térmico natural, os materiais poliméricos. E evita qualquer tipo de condução de calor a transmissão de calor por condução ou convecção. Mas aí vem a camada de alumínio na superfície que vai também impedir a radiação, porque a radiação bate no papel alumínio e retorna.
que ele é reflexivo. Então, essa capacidade de ser refletiva, essa capacidade refletiva do alumínio permite a proteção também por radiação. Então, nós temos aí condução, convecção e radiação. Tudo isso em uma única embalagem. Condução é mais ou menos, né? Condução, mas ainda aquece um pouquinho. Certo? E a garrafa térmica é o nítido de um ambiente mais próximo de um isolamento total, mais hermético. Hoje, próximo que nós temos é uma garrafa térmica. Porque ela tem, além de ter o revestimento com alumínio, que é para a radiação, entre as camadas da garrafa tem o vácuo, que aí é 100% de impedimento da transmissão de calor por reflexão ou condução. Na verdade, hoje a garrafa só esfria por causa da tampa, que é onde perde calor realmente, porque por fora mantém-se ainda bem contido ali o calor. Bom, gente, então nós temos aí a base do estudo dos materiais na nossa disciplina, né? Materiais cerâmicos, metálicos, compósitos e poliméricos. Tudo bem? Ou melhor dizer, cerâmicos, metálicos, poliméricos, e a mistura entre eles gera os chamados materiais compósitos. Certo? Tem um livro que está na plano de curso que é Materiais Compósitos, que serve muito para esse entendimento. Eu tentei colocar uma referência bibliográfica de cada um para vocês terem uma visão bem ampla de todos os materiais que nós vamos estudar. Certinho? Vamos lá, então. Nós temos uma dificuldade, às vezes, de relacionar materiais ou classificar materiais como se fossem átomos. Só que, na verdade, são coisas diferentes. Quando a gente fala de átomos, estamos falando de ligações químicas. Aí vem a questão da química. Materiais, nós estamos falando de materiais que são, como é que eu posso dizer? Um arranjado de átomos que têm uma determinada ligação química. Mais ou menos assim para vocês entenderem. Os materiais geralmente são um arranjado de substâncias e não de átomos em si, mas um arranjado de substâncias e cada substância tem o seu tipo de ligação e, consequentemente, o seu arranjado atômico. Só para vocês terem noção, nós temos metais. Por exemplo, metais são materiais, né? Não são substâncias, né? São substâncias químicas que, em sua estrutura, possuem materiais metálicos. Olha só. Os materiais metálicos, os metais podem formar os materiais metálicos. Olha a diferença. Por exemplo, um material metálico, nós temos um exemplo de um material metálico, não sei se vocês já viram, aquela colher que passa muito no YouTube, que o cara coloca uma colher num determinado líquido e essa colher vai se dissolvendo. Ali nada mais é do que um material metálico, não é um metal. Olha só que diferença. É um material metálico, mas é formado por metais. Quais são os metais ali existentes naquela colher? É o galho e o alumínio. É uma liga metálica de galho e alumínio, que a liga em si é o material. Tudo bem? O que acontece? O alumínio, normalmente, ele puro, ele tem uma superfície de proteção, que é o óxido de alumínio, que quando a gente dá um polimento, ele vai enferrujando, digamos assim. Só que se você não polir o alumínio, ele fica meio fosco, mas também não se acaba, por causa dessa superfície de proteção. Já na liga metálica de alumínio e galho, o que acontece? Não é formada essa superfície de proteção de óxido de alumínio. Consequentemente, o alumínio fica 100% exposto. O alumínio é um metal que, em reação com a água, libera oxigênio e reage facilmente com a água, formando hidróxido de alumínio e libera gás hidrogênio. Quando aquela colher rica em galho e alumínio que está desprotegida entra em contato com a água, o que acontece? Imediatamente ele se dissolve. Ao se dissolver, por que se dissolve? Porque o ponto de fusão do galho é baixo, né? Que na verdade é temperatura ambiente, praticamente é 28, 29 graus, não chega a 30. Aí com o calor da água, o que acontece? Ele derrete, vai fundir, na verdade, o galho, e o alumínio que está exposto vai reagir com a água, liberando gás hidrogênio. Aí depois o cara ainda coloca a mão, porque não tem nenhum material ali corrosivo, né? Essa é a ideia. Apesar de que a água, naquele momento, é corrosiva em relação ao alumínio, né? Que, na verdade, às vezes o cara fala, corrosão.
Ah, é um material corrosivo. Corrosivo a quê, né? Só que geralmente quando a gente considera como material corrosivo, é corrosivo à nossa pele, à destruição facilmente de qualquer material. No caso, a água ali está destruindo facilmente o alumínio e o galho, né? Aí se torna corrosivo para esses materiais. Temos aí os não metais. Os não metais nada mais é do que átomos não metálicos que se ligam formando compostos não metálicos. Semimetais, que é outros. Apesar de que nem usamos muito esse conceito ainda, mas é como na engenharia ainda está ali, ainda gosta de considerar o semimetal por causa do silício, então acaba não classificando como não metálico, né? Um material, sim, semimetálico. Que é a ideia, materiais metálicos e não metálicos. E os semimetais é aqueles que ficam entre um e outro. E por último, os gases nobres, que a gente utiliza tanto gás nobre que a gente nem imagina. Todas essas lâmpadas de neon que nós visualizamos, principalmente em veículos, né, que o pessoal gosta de botar bem fluorescente, é tudo de gás nobre. A lâmpada incandescente, o vapor ali dentro é vapor de que, meu Deus? Parece que é de neônio. Acho que é neônio, não, é argônio, desculpa, é argônio. Então aquele vapor de argônio ali, se não me engano, argônio, hélio, acho que é hélio e argônio, não lembro bem qual é dos dois não. Mas a lâmpada incandescente é de um material, um gás nobre, que favorece o não aquecimento violento da serpentina e permite que ele se mantenha sem oxidação rápida. E ali consegue irradiar, na verdade, né? Emitir a radiação, a irradiação. E os materiais, aí vem, qual a diferença? Olha só. Agora sim, só para vocês entenderem. Os materiais, geralmente, eles têm uma origem atômica. Materiais metálicos, geralmente, são formados por substâncias metálicas. Materiais cerâmicos, geralmente, são formados por materiais não metálicos. Certo? Olha só, materiais não metálicos e semimetais. Os poliméricos também, na verdade, olha só, melhor dizer, cerâmico, desculpa, eu falei material cerâmico, geralmente cerâmico é mais a mistura entre, a reação entre materiais átomos metálicos e átomos não metálicos, aí formam os materiais cerâmicos. Os poliméricos geralmente são materiais não metálicos. E os compósitos é mistura de tudo. Então, aí tem essa pequena diferenciação. Certo? Todo mundo está compreendendo aí? Se vocês me veem olhando um pouquinho para o lado, é que eu estou com o celular aqui, ó. Celular para ver as mensagens de vocês ao mesmo tempo. Pronto. Vamos lá, então. Materiais metálicos. Quais são as principais características, gente, dos materiais metálicos? É o que a gente já conhece, né? Sempre nós estudamos isso, que é o brilho, boa condutividade elétrica e térmica, tanto que as panelas são feitas de materiais metálicos, os fios com a condutividade elétrica são feitas de materiais metálicos. Só para deixar claro, gente, uma pergunta. Se eu perguntar a vocês aqui, por que os pinos e a maioria dos circuitos de placas de computador são feitas de ouro? Alguém saberia me dizer? Iago? E aí? Voltaram a dormir de novo? Cheguei por causa da oxidação. Desculpa aí, tô no trabalho Sim. aqui e acabei não podendo responder. Eu não entendi a pergunta para início de conversa. Por que os pinos do processador e a maioria dos circuitos em placas de computador são feitas de ouro? Ana já deu um conceito, é por causa da corrosão. E você acha o quê? Primeiro, a corrosão. Segundo, por ele ser um metal nobre, no caso, essa questão do metal nobre, ele não tem a corrosão, mas também por causa da menor resistência, né? Resistividade do material. No caso, ele conduz melhor a eletricidade e aquece menos. Mas se eu falar para vocês que o E a cobre ductilidade, é um dos melhores ductilidade. condutores. Mas aí se eu disser a vocês que o cobre é um condutor, tipo assim, muito, 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 muito melhor do que o ouro. Por que não é feito de cobre? Porque o cobre ocorre muito rápido e a ductilidade dele não é tão boa também.
Ele cria aquela crosta verde rapidinho. O ouro não fica oxidado. Na verdade, a ductibilidade do cobre é uma das melhores também. A questão mesmo é somente porque o cobre ele corrói facilmente, né? Ele tem ele não é um metal muito resistente. Apesar de ser um metal seminobre, né, digamos assim, ele corrói facilmente. Essa coloração esverdeada é devido à corrosão e formação dos sais de cobre, né, que ficam na superfície do material. Por isso que a maioria dos circuitos são feitas de ouro, né? Porque como ali vai ter um aquecimento, o cobre não vai ficar, o ouro vai ficar exposto, mas não corrói facilmente. E também o ouro, apesar de não ser tão bom quanto o cobre, mas tem uma boa condutividade. Essa é a grande vantagem do uso do ouro, né? Que por isso. E um detalhe: por que os circuitos precisam ser também resinados? Que é para proteger o cobre de não sofrer a corrosão. Por isso que as placas são feitas com resina na superfície, ou seja, você coloca uma resina para proteger o cobre da corrosão do intempérie. Por isso que a gente faz a resina por cima. Entenderam? Então, os materiais metálicos, eles têm o quê? Boa maleabilidade, ponto de fusão médio, né? Não, apesar de que o tungstênio é o material com um elemento da tabela periódica com maior ponto de fusão. É tanto que o tungstênio é usado nos filamentos de lâmpada, certo? Não só de lâmpada, como vários equipamentos. A maioria são filamentos de tungstênio. Estava até estudando recente fazendo um curso, né, usando cromatografia gasosa, um equipamento de análise que usa como filamento tungstênio, né? Uma mistura de tungstênio com cádmio, se não me engano, um liga. Que esse tungstênio, ele, devido à variação da resistência elétrica, ele consegue medir, quantificar o material, certo? Boa tenacidade. Tenacidade, gente, é aquela capacidade de deformação, certo? Você pode dar a pancada e ele, né, resiste também à quebra, né? No caso do material metálico. Essa é uma das vantagens. E resistência à corrosão, que é ruim. Aí já é um problema do material metálico. Só que a densidade também é muito alta. Isso é um problema para o uso de materiais modernos. Densidade alta. Imagine um carro todo feito de ferro, como era antigamente. Né? Se você analisar, até uma coisa aí para vocês pesquisarem, para vocês trazerem na próxima aula, por que um carro anteriormente era feito de um metal que, quando sofria um acidente, a deformação dele era baixa. E atualmente esse veículo se deforma facilmente. Tanto que um carro hoje, para dar perda total, é muito mais fácil do que antigamente. Vamos lá, materiais metálicos, né? Nós temos aí os chamados metais ferrosos, metais leves, metais de baixo ponto de fusão e metais nobres, metais refratários, metais resistentes à corrosão. Gente, isso aí é a natureza dos materiais metálicos. Suma importância a gente compreender isso. O que são metais refratários? São aqueles metais que conseguem armazenar o calor e transmitir ele de forma que não sofra essa transferência de calor facilmente, certo? Tanto que o tungstênio, o molibdênio são os metais refratários mais eficientes atualmente. Ouro e prata, platina são chamados metais nobres, e tudo que é feito de ferro é chamado de metais ferrosos. Aí vem as outras ligas, como alumínio, titânio, berílio, entre tantos outros, magnésio, são chamados de metais leves, ou ligas de materiais leves. Quem é ciclista aí? Quem gosta de pedalar? Algum de vocês aí gosta de pedalar? Eu. Você pedala? Faz Dou uma trilha, pedaladinha. faz o quê? Sim, faço trilha, pego estradão, rodo aqui no centro. Vários Isso. periféricos também. Você já viu aquelas ligas de magnésio? Das rodas? Sim, sim, Nunca viu, não? já. Pois é, ali tudo é liga de metal leve. Quem desenvolveu esse tipo de roda foi a... Meu Deus, acho que foi a TSW.
Então, você tem uma liga ali, uma jante que não é, primeiro que para desempenar, não existe o raio, né, para fazer o processo de empenamento ou qualquer coisa do tipo. Como se fosse uma liga leve. Muito massa mesmo ali. Eu ainda não confio não, né? Porque ainda estou acostumado com o antigo ainda. O problema é a manutenção, né? Você tem um E é retorno, caro, empenou, quebrou, rapaz, aí é praticamente comprar outro mais em conta do que você reparar e ter uma qualidade nesse reparo. Sim, é verdade. Então, ó, materiais cerâmicos, né? Nós temos aí, diferente dos materiais metálicos, os materiais cerâmicos, eles têm uma elevada dureza, muito resistente à ranhura, né? No caso, a capacidade de riscar deles é muito alta, só que eles são frágeis, quebram facilmente, são excelentes isolantes térmicos e elétricos, boa resistência à corrosão, não se degrada facilmente. As densidades já são menores, não são materiais mais leves, mais fáceis de transporte. Só que eles não possuem tanto brilho e você pode, no caso, em alguns casos, se tornar transparente, como é o caso do vidro, né? Certo? Então vamos lá. Então, quais são os principais materiais cerâmicos? Nós temos cerâmica tradicional, avançada e revestimento cerâmico. Qual a diferença? A tradicional é o que a gente já conhece, que é chamada tijolo, bloco, areia, vidro e tal. E a avançada é aquela que é produzida em laboratório com maior finalidade, como são os óxidos de modo geral. Até mesmo óxido de cobre, bário e irídio, que é o óxido conhecido hoje como material supercondutor de alta temperatura. Ele é excelente. Depois vocês pesquisam um videozinho, a gente vai ler aquele artigo sobre supercondutividade, que vocês vão ter uma visão muito legal sobre isso. Essa cerâmica, inclusive, ela é muito aplicada em rolamentos de bicicleta, já que você tocou no assunto aí de ciclismo, onde nas Sim, feiras aí para o Por mundo que afora, ela é eles fazem demonstração dessa cerâmica em comparação com os rolamentos tradicionais. Por exemplo, pegam lá um central, né, que é a parte ali que fica entre os pedais, e gira ao mesmo tempo o rolamento tradicional e o cerâmico. O tradicional para em poucos segundos e o cerâmico fica lá girando, parecendo que tem um motor ligado nele. Além de que também ele é bem mais leve do que o Porque outro. mais leve, menor resistência à abrasão, entendeu? Ou seja, ele vai continuar correndo porque ele não tem o desgaste, né, do aquecimento do metal, ele não tem a deformação, né, devido ao movimento que o metal tem, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre essas deformações. É muito massa a questão do material cerâmico. E o revestimento cerâmico são aqueles revestimentos que nós temos hoje nas superfícies, né? Como é o caso do Teflon, apesar que o Teflon é um material polimérico, né? Mas, de qualquer forma, um revestimento desse, nós temos aí os boretos, chamados, né? Os nitretos de ferro, outros materiais que a gente vai revestir na superfície do material para torná-lo mais resistente ao risco, né? Digamos assim. Materiais poliméricos, né? Nós conhecemos aí que é massa também, os materiais poliméricos. São excelentes isolantes térmicos, elétricos, nem se fala. Boa plasticidade, boa elasticidade. A dureza é baixa, né? A dureza é muito baixa. Ponto de fusão baixo também. Entendeu? E baixa densidade, que é o melhor de tudo. Baixa densidade, então são materiais mais leves que podem ser utilizados em fuselagem de avião e assim vai, certo? Aí nós temos os chamados materiais poliméricos naturais, que é o que a gente já conhece, como látex, pele, o próprio DNA, glicose, madeira, unha, e assim vai, certo? E os sintéticos são os que nós desenvolvemos em laboratório, que é o nylon, PVC, é o Teflon e vários outros. Apesar de que o Teflon acaba se tornando também um compósito, mas pode falar. Ô Flávio, qual seria a diferença entre o material polimérico e compósito? Polimérico, vamos pegar um exemplo.
Vamos pegar assim para você entender. Não tem o chiclete Certo. que você masca? Sim. Ali é um material polimérico. Ele é feito principalmente da da borracha da seringa. seringa. Aí quando você pega, por exemplo, vamos pegar ali o próprio Tetra Pak, que é o papel, uma superfície de papel, uma superfície de alumínio e junta um com outra. O que vai acontecer ali? Ali você vai ter agora um compósito. Por que um compósito? Porque é formado por metal e material polimérico. Certo? E o polímero, ele é um arranjado de moléculas semelhantes que vão formando uma molécula gigante, uma ligada na outra. Uhum. Por exemplo, polietileno. Você tem a molécula do etileno que se repete ao longo de uma cadeia de 150 unidades, por exemplo. Aí é o material polimérico. Por isso que o polimero, na verdade é polímero. Então, mero é uma unidade e poli são várias unidades juntas um com a outra. Você tem um exemplo da outro material polimérico, é a própria como é que eu posso dizer? O glicogênio, que é uma forma de armazenamento de glicose no nosso organismo. É um material polimérico. A celulose, que faz com que a árvore cresça. Material polimérico. Então, o compósito seria meio que um sanduíche, não seria bem esse termo, mas para entender, meio que um sanduíche de polímeros, quase menos isso. Ou de outros Não de materiais. polímeros, mas de qualquer material. Qualquer material. Porque nós temos metal, materiais metálicos, materiais poliméricos e materiais cerâmicos. Uhum. Quando você junta um dos dois aí, vira compósito. Entendeu agora? Beleza. Então, a compósito nada mais é do que a mistura emaranhada desses materiais. E os compósitos que tá aí, ó. Um exemplo, o pneu, é interessante, eu gosto de usar isso aqui. O pneu é uma das melhores formas de analisar os materiais compósitos. O pneu é feito de quê? De material polimérico e no seu interior ele tem material metálico, que é o aço. Aí, mas para que isso, professor? Primeiro, o aço vai resistir a manter a estrutura do pneu e não vai fazer com que a borracha se rasgue facilmente. Ao mesmo tempo, a borracha vai proteger o aço, a malha de aço, e ter o contato direto com o solo, no caso a pista, o asfalto. Então a borracha ela vai se desgastando aos poucos na superfície do asfalto. E o aço está lá dentro resistente. Entendeu? Isso é um material compósito. Aí nós temos dois tipos de compósito, que é o de mesma classe e compósito de classes distintas. Mesma classe, quando você tem o mesmo material, tipo assim, metais, um com o outro. Geralmente metais a gente chama de liga, mas é um compósito também. E de classes distintas, quando você mistura a classe cerâmica com a classe metálica ou com a classe polimérica, misturando tudo. Entendeu? Então, ó, a gente vai parar por aqui. Por causa do horário já deu, né? Que vocês têm aula agora. E vamos dar continuidade na quarta-feira.